Bom dia, eu sou Jorge Maurício Mapurunga Nogueira, nasci aqui nessa localidade, Lagoa do Barro Nogueiras, distrito de Lambedouro e município de Viçosa do Ceará. Eu sou o quarto descendente da família Nogueira, família de Antônio Bertoldo Nogueira, também conhecido como Antônio Nogueira. Sou casado com Luzia Ferreira de Lima, tenho 3 filhos, Georgiane, Francisco Alderico e Joyce. E tenho 4 netos, Isabela, Francisco Iago, Francisco Isaac e Mirla. E sempre trabalhamos aqui com a cachaça produzida desde 1892 pelo meu bisavô Antônio Nogueira, e hoje eu sou o atual proprietário do Engenho Nogueira e Cachaçaria Nogueira. Por volta de 1980, meu bisavô Antônio Bertoldo Nogueira, também conhecido como Antônio Nogueira, fixou suas raízes aqui na Lagoa do Barro do Nogueiras, hoje deste casarão. No início era uma casinha pequena onde ele começou a morar. E aí casou com a Bárbara, desse casamento com a Bárbara ele teve 4 filhos, depois casou com a outra irmã da Bárbara, Filhos Bela, onde ele teve 10 filhos. E aqui começou a construir essa casa em 1892 e findou em 1909, começando a produção de cachaça já em 1892, numa antiga casa velha, numa antiga fábrica velha. Ele produtor de cachaça e outra agricultura familiar, agricultura convencionais, como milho, arroz e feijão. Ele tendo morrido, meu avô Alderico Nogueira, que é o primeiro filho dele aqui, da segunda esposa, começou a cuidar de todos os irmãos, e teve como atividade principal a produção de cachaça. Já nessa época ele produzia cachaça de alambique e fazia também rapadura e o famoso açúcar mascavo, já que nessa época ninguém conhecia na região as indústrias açucareiras, né, que depois se tornaram no Brasil inteiro, principalmente na região do Nordeste. Meu avô Alderico sempre foi um cultivador nato de cana-de-açúcar e acreditava na sua rentabilidade, e com isso ele conseguiu educar todos os seus filhos, a maioria mulheres, e tendo como único herdeiro do sexo masculino Francisco Tarcísio de Castro Nogueira, que é meu pai. E quando passou a cultivar a cana-de-açúcar, junto com isso ele mesclou a criação de gados, tendo uma visão maior para o aproveitamento da palha e do bagaço como alimentação principal para o rebanho bovino. Na época do meu pai, Francisco Tarcísio de Castro Nogueira, ele inovou muito, mas sempre procurando aproveitar a cana-de-açúcar já como um subproduto da pecuária, trazendo raças leiteiras para essa região, e com isso, até o seu falecimento, a gente trabalhou muito mais com a parte de leite, e queijo. Já na minha era, eu, Jorge Maurício Mapurunga Nogueira, comecei a trabalhar mais com a cana-de-açúcar também, buscando uma melhor qualidade para a cachaça. E com isso nós tivemos que fundar a Associação dos Produtores de Cachaça de Alambique do Estado do Ceará, a PCAC, na qual nós trouxemos inovações, levamos produtores de cachaça para Minas Gerais e outros estados do país, produtores de cachaça de alambique. Isso tentando obter uma cachaça padrão, uma cachaça de qualidade, uma cachaça de coração. É o que já existe hoje no município de Viçosa do Ceará, sem perder a tradição da cultura local, mas sempre procurando trabalhar um produto de melhor qualidade para oferecer no mercado nacional. E junto com isso, melhorar a vida dos agricultores familiares deste município. Por volta dos anos 1800, quando o Antônio Nogueira começou isso aqui, a produção de cachaça naquela época era iniciada num pequeno período durante o ano, e era com engenho movido a bois. Tinha o engenho e os bois iam rodando e puxando o engenho. E também era feita a cachaça de alambique, a rapadura e nessa época o melaço, que depois foi transformado em açúcar mascavo. Ao continuar dos tempos, quando já passou para meu avô Alderico Nogueira, também já era engenhado boi, mas no engenho mais moderno, no engenho deitado, um engenho convencional a tipo de hoje. E aí as coisas foram
melhorando. Já nos anos 60 começou a ter o motor a óleo diesel. Era feito através de motor a óleo diesel. E nos anos 70, 78, início de 80, começou a ser o engenho elétrico, que é o atual engenho de hoje. E aí é feito uma produção jamais. No dia de hoje ela continua no mesmo sistema de agricultura familiar, um sistema que não se usa adubo químicos ainda, a palha de cana não é queimada, ela serve para ficar nos próprios canaviais para fazer adubação. E aqui no engenho é feito a moagem e daqui o caldo segue para as donas, que no passado era feito das donas de madeira. Hoje elas são de aço inoxidável ou de polietileno. E após esse caldo passar em torno de 24 horas até 36 horas adormecendo, ela vai levada para o alambique, onde você faz uma cachaça de qualidade. Lá no alambique você vai conseguir tirar as 3 partes da cachaça. A cabeça para um lado, o coração para o outro e a cauda ou o rabo para o outro, que comumente a gente chama aqui na região de cachixi. E o que é aproveitado hoje nesses engenhos já mais modernos e que fizeram um trabalho de renovação e modernização da cachaça de alambique é o coração, que é uma cachaça de qualidade, uma cachaça nova. Para que acontecesse isso, foi criada a Associação de Produtores de Cachaça de Alambique do Estado do Ceará, onde esses associados participaram de cursos, treinamentos, inclusive em Minas Gerais, que é a capital mundial da cachaça. Aqui é a sala de fermentação que eu falei anteriormente. Isso aqui são as donas aqui da cachaçaria Nogueira, todas donas de polietileno, onde a cachaça adormece, o caldo de cana adormece e vai conduzido daqui para os alambiques. Aqui é a parte principal de uma moagem, de um engenho, né? No caso aqui do engenho Nogueira, isso aqui é o alambique, isso aqui é um pré-aquecedor, o caldo de cana vindo de lá da sala de fermentação, ele cai direto aqui nesse pré-aquecedor. E daqui ele vai conduzido para o alambique. Aqui na faixa de 90, 100 graus, ele começa a ferver e o caldo de cana se transforma no estado gasoso, né? E aí vai subindo, as bolhas vão subindo aqui por essa parte aqui, a gente chama de ombreira, e aqui pela carapuça. E aí vai entrando nesses campos. Quando ele chega mais ou menos aqui na altura do pré-aquecedor, ele já vai transformado já no estado líquido. E aí daqui ele passa para o lado de lá, onde vai ser chegando ao processo da cachaça, que é o que eu falei, a cachaça de qualidade, que é a cachaça coração. O caldo lá transformado em estado gasoso e saindo através do pré-aquecedor de uma serpentina que tem aqui, que geralmente é feita de aço inoxidável para tirar o restício dos cobres, ela sai aqui por essa encanação, por essa tubulação, que é o processo que já chega aqui a cachaça. Aqui geralmente se apara a cabeça, depois o coração e no final a cauda ou o rabo, ou comumente chamado de cachixi. E aí você aproveita só o meio da cachaça, que esse meio chama-se cachaça de coração. Após a destilação, você ter já tirado lá a cachaça e o cachixi, esse resto chama-se vinhoto, comumente chamado aqui de tiborna. Aqui no interior. Esse vinhoto ele pode ser aproveitado para adubação de cana, pode ser aproveitado na ração alimentar para animais, para porcos, para bois. Você faz uma mistura de milho e o vinhoto e você transforma isso em alimentação. E aí você pega esse vinhoto, quando você vai para adubar a cana, você faz aqui a solta do vinhoto aqui nesse tubo e ele vai para uns tubos mais embaixo, entendeu? Esses tubos ficam lá, tubo de cimento, tanque de cimento ou tubos. Aí de lá, quando você quer adubar a cana, você deixa 2 dias, 3 em cada tubo. Geralmente você tem 2, 3 carreiras desses tubos. E aí você deixa lá em torno de 72 horas e faz uma mistura. 30% do vinhoto e os outros 70% de água. Aí você pode jogar diretamente do canavial para fazer uma adubação orgânica para o aproveitamento da própria cultura da cana-de-açúcar. Aqui são tubos ou cisternas, onde o vinhoto vindo de lá do alambique vai depositado aqui, ele vai adormecer para fazer a adubação de cana com a mistura de água, ou então para fazer a ração para animais. Com o intuito de fortalecer o turismo rural na nossa região, e principalmente aqui na Lagoa do Barro do Nogueira, nossa terra
de nascimento, nós resolvemos abrir o nosso casarão centenário, casarão pertencente a Antônio Nogueira, a visita ao público, a visita ao turista local, ao turista regional, ao turista nordestino e ao turista brasileiro, como de um modo geral. Que ele possa ver coisas do século XIX, do século onde morou famílias naquela casa, nasceram muitas pessoas, onde foram tomadas muitas decisões do município de Viçosa do Ceará. Aqui você tem belezas naturais, como você viu aqui um rio que corta o meio da nossa propriedade, da Fazenda São José, do distrito de Lambedouro. E esses manguezais, mangueiras, canaviais, bananeiras, que são algo da agricultura familiar, que ajuda muito esse povo a sobreviver. Em 2018, com incentivo de minha família e do Sebrae, resolvi dar um passo adiante na Cachaçaria Nogueira. Resolvi expandir a empresa com o projeto de abrir as portas de meu engenho e da casa centenária de meus antepassados. Para que a história, a culinária sertaneja, a agricultura familiar e a tradição da minha família pudesse ser contada e disseminada para outras pessoas. Conseguimos envolver toda a nossa família e fazer de nosso produto a história viva de meus antepassados. O que plantamos e cultivamos em nossa fazenda hoje pode ser consumido em nossas refeições ou comprado em nossa loja. A nossa casa centenária pode ser visitada e em cada cômodo uma homenagem aos antigos proprietários e o acervo de peças antigas de nossa família. As instalações de nosso engenho podem ser exploradas e passamos aos visitantes um pouco da vivência do sertanejo e o processo de fabricação de cachaça. Gostaríamos de agradecer a Rural Tour, Sebrae, por ter nos dado essa oportunidade de participar deste brilhante evento, dessa palestra, que deverá ser ouvida por todo o Nordeste, pelo Brasil e quem sabe no exterior, para mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa realidade nordestina, situada aqui em Lagoa do Barro do Nogueira, Viçosa do Ceará, e agradecer imensamente a este público. E vocês também podem nos visitar através do Instagram Engenho Nogueira.